Oi galera, estamos no 8º Campuri da União Norte Brasileira, aqui em São Luís do Maranhão. E hoje em especial nós estamos aqui no Museu do Desbravador da Divisão Sul-Americana. E a gente vai estar mostrando vários artigos, antigos, dos primeiros, os pioneiros aí, fundadores do Clube Desbravadores. E muitos outros artigos aqui do Museu da Divisão Sul-Americana que está hoje aqui no nosso Campuri. Beleza? Acompanha aí. E aí, Desbravador, tudo bem contigo? Eu sou Joel de Almeida, da Missão do Tocantins, e a gente está aqui no Museu do Desbravador da Divisão Sul-Americana, aqui no Campuri UNB, em São Luís. Bom, aqui tem algumas peças importantes, interessantes na história dos desbravadores na Divisão Sul-Americana. Aqui nós podemos ver, então, um dos primeiros uniformes que foram usados pelos desbravadores aqui no Brasil, quando iniciou o nosso movimento. E mais ao lado aqui um pouco, nós vemos um quadro dos desbravadores pioneiros de Capão Redondo, quando então eles foram envolvidos em um resgate juntamente com a COI, lá em São Paulo. A história diz que algumas pessoas estavam perdidas e então a COI convida os desbravadores de Capão Redondo para auxiliar nos resgates, e em 4 dias a COI em resgate não encontra, convida os desbravadores, e depois de os desbravadores então serem convidados, 4 horas depois os jovens que estavam perdidos na mata, que estavam acampando, são encontrados com auxílio dos desbravadores. E a revista, então, em 1976, lança esse quadro, essa imagem, em homenagem aos desbravadores de Capão Redondo. Mas ao lado, nós podemos ver, então, algumas placas que foi usado no primeiro Campuri da Divisão Sul-Americana, lá em Foz do Iguaçu, no ano de 1983, bem no finalzinho de dezembro, ao início de janeiro de 1984. As ruas tinham nome de estrelas e as avenidas tinham nome de constelações. Por exemplo, essa aqui era a constelação Cruzeiro do Sul. E mais ao lado um pouquinho, a gente pode observar algumas imagens que teve no Campuri, que aconteceu no primeiro Campuri da Divisão Sul-Americana, uma placa na qual a identificação, pastor chegando de helicóptero, alguns momentos que ficaram marcados para toda a divisão. E mais ao lado um pouquinho, nós vemos uma bandeira do Ministério com o slogan do Clube de Líderes. E aqui o pastor Lawrence Skinner, com mais em cima um pouquinho, Pathfinders, quer dizer desbravadores em inglês. Lawrence Skinner foi um dos pioneiros para o Ministério de Desbravadores. Mas ao lado da bandeira nós podemos ver então um macacão, na qual foi usado na expedição Rio Tietê. Na expedição, 2 desbravadores, apaixonados pelo Ministério, pegaram um caiaque, 2 remos e então foram para a conscientização do meio ambiente, na qual a missão era preservar. Isso aconteceu no ano de 2006. Mas do lado então do macacão, nós vemos o conjunto que foi utilizado para comunicação dos desbravadores no caiaque com a Marinha do Brasil. E o macacão, em especial, foi usado para evitar se infectar com a radiação, pegar alguma doença do rio poluído. Mas do lado, a antiga bandeira do Ministério Jovem. Hoje nós temos a bandeira do Ministério Jovem, mas só que com algumas alterações. Aqui nós vemos bonés de clubes,
Léo Ranzolin, da Central de Curitiba, lá no Paraná. Boné também do Campuri de Unidades, o segundo, de Araguaína, Conectados em Cristo. E então, uma evolução de bonés do Ministério dos Desbravadores. Começando por esse, vem então o boné com esse logo com o nome Desbravadores. E depois chega então com o penúltimo aqui, com o logo D1. E hoje composto na cor verde petróleo, o original que nós estamos usando. E aqui também outros bonés de eventos, usados por médicos em Campuris. Trunfos de momentos marcantes que ficaram marcados na história de desbravadores aqui na divisão sul-americana. Algumas boinas também, usadas antes, no nosso início do Ministério, e também fora do Brasil. E aqui nós podemos ver uma do movimento Missionários Voluntários. E é isso aí. Oi pessoal, eu sou a Stephanie e eu trabalho aqui no Museu da Divisão Sul-Americana e eu quero mostrar para vocês um artefato aqui histórico. Eu não sei se vocês vão acreditar que a gente tem aqui no museu a máquina de John Hancock. Isso mesmo, que foi a máquina pessoal de John Hancock. John Hancock, assim que foi aprovado o Ministério dos Desbravadores na Associação Geral, ele comprou essa máquina. Gastou todos os recursos deles na época para comprar essa máquina, que era ostentação na época, para tirar fotos, para colocar fotos nos manuais dos desbravadores. E essa foi a máquina pessoal do John. Então eu estou olhando onde John olhou. E aqui também no museu a gente tem um artefato muito bacana. A gente tem o óculos da Vó Dorina. A Vó Dorina a gente chama assim, é a Dorina Azevedo, a desbravadora mais antiga do Ministério dos Desbravadores aqui no Brasil. Ela foi desbravadora até 104 anos de idade, você acredita? 104 anos de idade. E a Vó Dorina, ela não foi só uma grande desbravadora que foi desbravadora até muito tempo. Ela foi uma desbravadora, ela era instrutora de especialidades e ela passou a especialidade de rochas quando ela estava cega. Ela dizia que só em saber o peso da rocha e a temperatura ela conseguia identificar a rocha. A mulher era top, tu não está entendendo, entendeu? Então, e esse aqui é só simples coisas que a gente tem aqui no museu. A gente tem muito mais histórias. E eu te convido para passar no museu da DSA.